Pronto, comecei a gravar. Esse é o terceiro roteiro. A gente vai trabalhar um pouquinho dentro dele com as três primeiras aulas que eu pedi para vocês darem uma olhada lá no site da Robótica Paraná. Mas a gente vai dar uma passadinha só por aqueles conteúdos, enfatizando o que tem de importante, e vamos para esse terceiro roteiro na sequência. Então a nossa programação é... Desculpa, cliquei no botão errado aqui, saiu tudo do ar, deixa eu entrar de novo. Pronto, agora vai dar certo. Então desculpe aí, pessoal, cliquei no botão errado aqui, saiu, fechou a tela e eu tive que reconectar. Então vamos lá. Então a programação da nossa aula é colhimento aí uns 10 minutinhos, os conceitos importantes que a gente vai ver, o em ação, socialização 15 minutos e para concluir 5 minutos. Como eu vou adicionar um pouco do compilado das três primeiras aulas, a gente vai adiantar um pouquinho, vai demorar mais nos conceitos importantes e vai diminuir lá na socialização. A gente tem hoje atividades para ser feitas por nós todos, e aí pode ser que não consigamos socializar direito, aí se a gente não conseguir, a gente no início da próxima aula a gente faz essa socialização. Tranquilos? Tudo bem, pessoal? Tá todo mundo quietinho, só tô no joinha, joinha, joinha. Então, vamos lá. Vamos fazer uma conversa de um só. Então, eu vou voltar pro compilado, que era pra gente ter visto durante a semana, porque não faria parte desse roteiro que a gente está vendo agora. Então, eu já volto aqui. Então, esse aí é o planejamento que nós fizemos, né? O planejamento 1, de 20 de março a 31 de março. Nós temos o roteiro 3, que é o de hoje, e o roteiro 4, da semana que vem. E foi inserido esse compilado das três primeiras aulas lá da robótica educacional, do módulo 1, que provavelmente quem está dando aula já trabalhou no primeiro ano médio de robótica, já trabalhou com ou está trabalhando com estes três conteúdos. Mas alguns pontos foram destacados para que a gente comentasse sobre eles. Então, eu vou mostrar os slides, vou disponibilizar o link aqui também para vocês,
porque debaixo dos slides tem os comentários, que é para a gente, enquanto professor, darmos ênfase nas nossas aulas. Então eu vou colocar o link aqui para vocês desses slides. Mas antes disso, vamos fazer assistir um videozinho no YouTube. Matriculou, preparou, empregou. Anhanguera é o seu lugar. Desculpem a propaganda. Conseguiram ver o vídeo? Foi passado? Professor, aqui não passou nada não. Deu travado na página do slide. Então Pra mim vamos também. lá. Então vou de novo. Tá. Aí, Tá legal agora? Tá. E aí? Que vocês imaginaram, pensaram quando viram o vídeo? Vamos lá. Vamos fazer fila, não precisa se estapear. Quem vai primeiro? O que a gente pode tirar de lição desse videozinho? Ou ter pensado sobre esse videozinho? Eu acho que ele fala alguma coisa referente à comparação, né? Você ficar se comparando a outras pessoas. Na verdade é você seguir o teu caminho com o teu conteúdo sem ficar se comparando e querendo ser melhor que os outros. Você tem que seguir a tua linha de raciocínio. Não sei, tô jogando no ar. É uma visão, eu não tinha visto por esse lado. Eu Fala, acho que Juliano. Então, eu já vi a questão do consumismo ali e a degradação, né? A degradação daquilo que está no ambiente deles ali. Está destruindo o próprio ambiente, né? Esse consumismo exacerbado levou, e depois no final ali não mostra, né? Mas estava tombando, caindo, né? Estava destruindo o local que eles viviam ali. Fala, Leandro. É muito parecido com a visão do Juliana, né? Acho que a competição interna acaba destruindo a própria comunidade, né? Então o pessoal ali fazer parte do mesmo lugar, acabaram se competindo um contra os outros e acabaram destruindo onde eles viviam, né? Alguém mais, pessoal? Alguém contribui? Interessante a visão do Leandro aí, bacana.
A primeira vez que eu assisti esse vídeo, a impressão que eu dei mais ênfase foi ele comprando os blocos. Então, na ideia do faça você mesmo, a gente não compraria os blocos, né, pensando na robótica. Então, a primeira vez que eu vi foi desse. E a segunda vez, depois parando, assistindo de novo, eu tive a ideia da competição, né? Um querendo chegar mais alto do que o outro e degradando o ambiente. Então, essas foram essas duas que eu pessoalmente tive de percepção ao ver os vídeos. Alguém mais contribui? Vamos lá. As meninas estão quietas hoje, porque... Tá bom, então. Então vamos lá que a gente tem muita coisa para ver. Primeiro eu vou compartilhar a chamada de hoje, tá? Pra gente fazer já e já ficar resolvido essa etapa que a gente tem que fazer em todas as aulas. Então, estou postando aí nas mensagens do chat o link das chamadas. Lista de presença, que chamada. Se não conseguirem o acesso, avisem que eu vejo aqui o que aconteceu. É bem curtinho, pouquinhas perguntas, é só para a gente registrar mesmo, uma garantia para nós todos, né? Ok, Gisele. Ok, Fabrício. Everton. Juliano. Professor, ali no formulário, para assinalar a turma, tá só a opção 1, é isso mesmo? A nossa turma é a turma I, né? É que lá só tem tá uma múltipla escolha lá. Então tá errado. Deixa quieto então, depois eu arrumo. Eu acho que não tem ninguém de outra turma aqui hoje, né? Eu tenho pego na minha turma de sexta-feira muitos que vêm de outras turmas. Aí para eu mandar pro professor que ele assistiu comigo, aí eu tenho sofrido muito, por isso que eu coloquei, mas eu não prestei atenção porque eu não tinha mudado para a resposta curta. Mas pelo jeito aqui são todos dessa turma, não vai ter problema. Professor, eu sou da turma M. Estou participando hoje às 14. Tá joia, Kelly. Eu já vou anotar aqui, daí na hora da M eu já... Marcela também? Também. O som tá ruim, Marcela. Marcela, você é da M também? Ela é da M também, professor. Tá. Tá, joia. Daí a hora que eu fizer a chamada lá na M, eu coloco vocês dois, sem problema. Alguém mais de outra turma, pessoal? Não, tranquilo, todo mundo fez chamada, respondeu a presença. Então vamos para o nosso compilado. Vou colocar o link do compilado no chat também, para que vocês tenham acesso a este compilado. É bem compilado mesmo, tá? É uma compilação bem rápida das 3 aulas. Então esse aí é o compilado das 3 primeiras aulas. Um resuminho, só para a gente destacar o que é mais importante. Vou colocá-lo aqui na tela para a gente... A gente está em mix. Eu acho que o microfone da Marcela e da Marinês ficou aberto, né? Deixa eu ver aqui. Aí deu certo. Então eu vou passar, não vou nem colocar apresentação, tela cheia, para que vocês não notem que já vem os comentários aqui no rodapé. Se eu passar a tela cheia, esses comentários não aparecem.
Então eu vou passar bem rapidinho sobre o que tem mais importância nessas aulas e como a gente deve trabalhar. Lembrando, para trabalhar essas aulas, o mais indicado é ir lá no site da robótica, as aulas de robótica, pegar, tem geralmente 2 arquivos, ou 3 ou 4 se tiver código, tem o roteiro e os slides. Olhar os 2 materiais. O roteiro geralmente é muito mais completo, dá uma base melhor para a gente ir para a sala de aula, ok? Então acostume-se a dar olhar tanto o roteiro como os slides. Beleza? Então vamos lá, vou passar rapidinho aqui para a gente falar. Então essa revisão, temos a aula 1, que é porque é robótica, e os alunos, quando chegam até nós, têm a ideia, pelo menos os meus, que a robótica é um robô humanoide, né? Eles imaginam um robô só com um jeitão de humano. E a gente tem que explicar que não é só isso. A robótica é muito mais do que o robô. O conceito, né, de Daniel César e Maria Helena Bonilha, que a robótica é a ciência de sistemas que interagem com ou sem a intervenção dos humanos com o mundo real. Isto porque pode englobar robôs, computação, softwares, automação, circuitos integrados, circuitos elétricos, sensores, atuadores, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à concepção, construção e utilização também de robôs, o que está cada vez mais presente em nosso cotidiano. Então, passar esse conceito para eles. Desculpe, pessoal, estou meio gripado. É importante. Além disso, nessa primeira aula, a gente tem a evolução histórica. E é importante que eles comecem a entender que não é tão novo a ideia de fazer uma máquina que simulasse os movimentos ou um trabalho de um humano ou de um animal. Então, a ideia do autômato, né, é bem antiga. E nos slides desse material que o Estado nos disponibilizou, começa lá com o Leonardo da Vinci e até os dias de hoje. Então, essa evolução histórica é bem interessante que eles tenham contato com ela e pensem um pouquinho sobre ela. Beleza, pessoal? Tranquilos? Quem já deu essa aula aí? Quem está no ensino médio, módulo 1, primeiro ano? Eu já passei, já. Já foi embora? Já foi. Foi tranquila? Como é que você viu? Não, foi uma conversa, assim, com eles, né, explicando que eles não sairiam ali da aula montando um robô que ia sair andando pela sala, exatamente nesse contexto que você colocou, né, que nós íamos trabalhar com componentes eletrônicos, compreender alguns componentes eletrônicos e montar alguns circuitinhos, né, então deixei, assim, explicado para eles como seria o andamento do curso e foi utilizado esse material aí. Ok. Alguém mais quer contribuir? Não? Então, dando prosseguimento ao resumão aqui, aí a segunda aula a gente fala sobre tensão, corrente e resistência. É importante na tensão, corrente e resistência a gente passar os conceitos para eles, né, pessoal? Não só falar por cima, e sim fazer com que eles escrevam ou dar impresso para que eles tenham uma base conceitual mais sólida e entendam o que é cada uma dessas três grandezas da elétrica, né, da física. Ok? Nos meus slides, esse slide aí não estava
nesse compilado, mas eu incluí porque eu acho mais fácil. Quando eles deram lá, eles colocaram, quem já deu essa aula já viu, colocaram na sequência, né? Uma fórmula, dali um pouquinho, outra fórmula. E eu gostei mais de dar, assim, de uma vez só, tanto a da potência, que é essa de cima aí, o triângulo da potência, como o triângulo de baixo, que é da lei de Ohm. Então, eu gostei mais de usar esse material desse jeito. Agora, cada um faz do jeito. E um outro jeito possível que eu encontrei também é utilizar o círculo, que já vem tanto com a potência como a lei de Ohm. Então, fica mais fácil da gente explicar para eles, ó, se você quiser achar a tensão, você pode multiplicar a resistência pela corrente, dividir a potência pela corrente, ou fazer a raiz quadrada do produto da potência pela resistência. Então eu acho que fica mais fácil para eles ir guardando as fórmulas. Esses círculos eu encontrei na internet, né? Já é de domínio público, já está bem há muito tempo utilizando este círculo, tanto para achar a potência como pela lei de Ohm. Vocês, quem trabalhou de que maneira isso? Usando lá o material? Posso contribuir? Pode, vamos lá. Aqui é para a gente trocar experiência em cada um e ajudando todo mundo. Eu, como físico, fico um pouco até ofendido pelo material. Muito superficial, né? Um decoreba de fórmulas e sem o entendimento dos fenômenos ali, das grandezas que estão ocorrendo. Então eu procurei, né, trabalhar com eles para que eles pudessem entender primeiramente o que é corrente, como que o fluxo da corrente ocorre, né, que são cargas pelo tempo, ou seja, trabalhando com as grandezas físicas mesmo, né. Aí, derivando essas grandezas, né, eu vou chegar nesses produtos, nessas outras opções de equação, mas eu acho que muito mais importante do que ele gravar tudo isso, ou saber só aplicar a fórmula e ter o resultado, ele compreender, né, o que é o que está acontecendo, né, porque daí fica mais fácil, né, ele sempre vai associar a fórmula ao que é o fenômeno que está acontecendo ali, a corrente, ou a tensão, o que é que ele está buscando, entendeu? Alguém mais? Só contribuindo com o professor falou ali, se você pegar aquele material, não o slide, pegar o material da trilha mesmo, aquele PDF, né? Lá tem algumas imagens que eu achei bem interessante, justamente para poder fazer essa explanação que o professor acabou de comentar, né? Ele mostra certinho o fluxo dos elétrons ali, saindo do lado negativo, indo pro positivo. Aí você tem que extrapolar um pouquinho o material. Você pode dar exemplos de como é que funciona no dia a dia dele, né? Com uma sanduicheira, com chuveiro, fazer ele enxergar, acho que no dia a dia dele, a corrente fluindo, né? E aí você vai extrapolando, aí você vai explicando da onde que vem uma DDP, por exemplo, né? Que é a conversão da energia mecânica numa energia elétrica e vai indo, né? Ou de uma energia química numa energia, né? Que gera eletricidade. Eu acho que é legal enfatizar isso. Pelo menos com os meus alunos ali funcionou bastante, despertou mais interesse, sabe? O material não é tão puxado para física, né? A ideia que eu acho de quem fez o material era para dar uma noção básica dos conceitos. Porque, por exemplo, quando foi feito esse material lá, não foi imaginado que a Física 1 ia utilizar este mesmo material, né? Aí, para você, por exemplo, ir dar aula de Física 1, você tem que pegar esse material e complementar muito mais com os conceitos do que para a turma de robótica. Esse é o meu pensamento. Fala, Walter. Eu não discordo dos colegas, mas achei a tabela bem resumida, nunca tinha visto ela. Eu acho que é de grande valia ali como material de apoio, porque muitos alunos ali, né, se batem para lembrar a fórmula e tudo mais, né? Então, hoje em dia, acho que como material de apoio é bem bacana. Leandro? Comentando que também como físico eu extrapolei o material, né? Falei de corrente, vem desde dos átomos lá até corrente alternada, contínua, molécula, que jeito que é. Falei a primeira lei,
falei também da segunda lei que eu tinha no material, né? Já aproveitei e como se fosse aula do terceiro ano já, né? Mandou bala. Eu já fui até a segunda lei de idioma ali já pra eles. Então tá. Mais alguém, pessoal? Não? Esse compilado é só pra gente lembrar do que a gente tem que falar no mínimo, tá? Claro que se a gente tiver oportunidade, quanto mais conceitos a gente conseguir jogar, não só da elétrica, mas qualquer outro conceito dentro da robótica, ajuda bastante, né? Quanto mais a gente ampliar os horizontes dos alunos, relacionando o que a gente está trabalhando aí com coisas externas, melhor fica a nossa aula e é mais fácil o interesse deles também e o entendimento deles. Então, na medida do possível que a gente consiga puxar outros conceitos de outras áreas para dentro da robótica, quanto mais a gente puder fazer isso, melhor. Beleza? Tranquilos? Mais alguém? Não? E a terceira aula nossa, a gente tratou do kit robótica. O kit robótica está tanto na terceira aula do robótica educacional, do primeiro ano, como na aula 16 do primeiros passos do primeiro ano também. Eu dei uma olhadinha nos dois materiais. Um deles é componente por componente e o outro material trabalha com grupos de componentes. Nas imagens, por exemplo. Aí vai de você, dependendo da onde você está com os primeiros passos ou com a robótica educacional, escolher o material para falar com seus alunos. Mas o interessante também é que a gente pode usar o material do primeiros passos no educacional e do educacional nos primeiros passos. O kit robótica teve uma alteração do ano passado para cá. O kit ficou um pouco mais completo, né? Veio multímetro, veio chaves, bateria 18650, coisas que no outro não tinha. Então, quem for falar do kit, tem esses dois materiais para consultar. Querem que eu coloque o link dos dois materiais aqui? Ou não precisa? Se vocês precisarem, vocês vão lá na aula e pegam. Só anotem aí que é a aula 16 do Primeiros Passos, ou na robótica educacional, que é o que a gente está fazendo aqui nessas reuniões, a aula 3. Tranquilos? E também tem todos os slides, o que a gente deveria dar de ênfase nos kits e nessas 3 primeiras aulas. Tranquilos, pessoal? Fala. Professor, esse link que você está falando é o mesmo link que está disponível no RCO para gente, isso? Eu acredito que sim. Tá. Eu acredito que sim. Tá? Lá tem o PDF, né, que é o que eu mais uso, que é o mais completo, e tem os slides. Se você puder disponibilizar o link, aí Tá, eu clico aqui e já comparo. Então vamos lá. Esse aqui é da aula 16 do Primeiros Passos. Eu vou pegar o link agora do aula 3.
Tá? Então, a aula 3 educacional, o segundo link, a aula 16 dos primeiros passos. Conferiu com o RCO? É que eu não olhei no RCO o que estava lá. Eu sempre pego direto da aula Paraná. Os materiais mais novos ficam lá. As versões vão rolando lá, né? E de vez em quando... Eu tô olhando aqui, eu acho assim, é o mesmo material da aula 3, né, que eu tenho aqui no RCO, só que ele tem uma pequena modificação, deve ter tido uma atualização aí dele. E esse aqui, por exemplo, da aula 3, está na versão 4. Se olhar o link aqui no final dele, tem versão 4. É a quarta versão desse material. E eles vão lá no site atualizando, eles atualizam lá. E daí, quando começar o ano, eles jogam essas novas atualizações. Então, entendi. Então, o melhor local para pegar que tem ali é a Escola Digital. Vai ter que ir lá no Paraná Digital, área dos alunos, pegar as aulas. Legal, É bacana. a melhor coisa que a gente faz. O material mais utilizado está lá, mais recente está lá. Bacana. Tranquilo, pessoal? Então, esse compiladão aqui, esse resumão, foi só para a gente não ficar sem falar nada dessas 3 primeiras aulas. Porque o conteúdo que a gente vai ver e que aonde a gente vai fazer as nossas implementações é este do roteiro 3 em diante. Então, por exemplo, se você já quiser fazer a implementação, fazer o PDT e a implementação de mostrando a plaquinha Arduino para os alunos, né, dando a aula da plaquinha Arduino, já vale. Então, de agora em diante, qualquer conteúdo desse serve para a gente colocar, fazer a implementação. Tranquilos? Entendemos? Beleza, pessoal? Beleza. Beleza? Sim. Então vamos lá. Dando continuidade no nossos slides. Então aqui, ó, a gente já pode falar sobre desculpem, o Arduino Uno. Uma aula que você for mostrar o Arduino IDE, o MBlock, o Tinkercad, daí depois as portas digitais, circuito elétrico, LED, resistores, semáforos com carro e pedestre, o semáforo com cruzamento automático, né, onde o pedestre apertaria um botão no poste e faria o semáforo reverter para ele, o tempo de espera, depois o retorno, ele piscando. Então, qualquer desses conteúdos você pode fazer a implementação. Então já comece a escolher aí a hora que eu for dar aula de portas digitais. Não falei sobre portas digitais ainda. Vai ser daqui semana que vem ou na outra semana. Vou fazer essa como implementação. Já faz o PTD e implementa, documenta, tira umas fotinhas e tá resolvido, tá pronto as tuas avaliações desse trimestre. Tranquilos? Então é coisa bem simples. As aulas são essas que a gente vai ver agora. Só fazer a implementação. Quem está com as turmas vai ter que dar essa aula mesmo. Então é só pegar uma delas, fazer o PTD e implementar, registrar para a gente. E depois o relatório, né? Então a gente vai começar falando do Arduino Uno. Temos que falar para eles por que a gente usa o Arduino Uno, né, que é uma plaquinha relativamente barata, que foi desenvolvida para educação, né, e que existe muitos sensores e atuadores disponíveis para essa plaquinha. Existe a história e as aplicações do Arduino. Alguém sabe, já caiu no conceito de que o Arduino
por que chama Arduino? Hein? Alguém poderia falar por que chama Arduino? Não. Os criadores... Eu lembro que era o caso da Itália, né? Os caras estavam num bar lá na Itália, não era? Era o nome do boteco da Itália que eles encontravam depois do 2005. expediente, e aí eles deram o nome da plaquinha para dar o nome do boteco que eles frequentavam lá, tá? Então existe esse material aqui. Eu vou pôr um pouquinho só para a gente ver. Para todos, para todos, para todos, para todos, para todos, para todos. Arduino para todos. A história do Arduino e suas aplicações. Olá! Hoje falaremos sobre o Arduino. O que é o Arduino? O Arduino é um ambiente computacional utilizado para o desenvolvimento de inúmeros projetos na área tecnológica. Por meio dele, você poderá desenvolver desde brinquedos lúdicos com seus filhos até tecnologias de altíssimos níveis de complexidade. O projeto Arduino surgiu na Itália em 2005 com a participação de 5 colegas. Então, pessoal, não vamos assistir o vídeo inteiro, ele é de 7 minutos, o que levaria a gente, comeria mais tempo da nossa aula, e essa aula a gente não tem muito tempo. Mas nesses slides que eu vou disponibilizar lá para vocês, tem o vídeo, depois quem não assistiu, assista, a explicação que ela dá é bem interessante, bem tranquila da gente passar para os nossos alunos, sem problema nenhum. Tá? Então, temos também esse slide com o que é mais importante, né? Os pontos do Arduino, e daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade sobre essa plaquinha, localizando cada coisa. Quem não está familiarizado com a plaquinha, o 1 aqui, esse chip que está no meio, esse circuito integrado, é um microcontrolador. O 2 é o conector USB, esse prateado. O 3 são as portas, os pinos das portas digitais. O 4 são os pinos de alimentação aqui na parte inferior. O 3 são as entradas analógicas. 9 é o LED do Arduino. O 8 é o LED de alimentação. Temos o botão reset aqui, o 5, que ao clicar nesse botão apaga o que está na placa? Não é, ele não apaga, não é a ideia de resetar, começar do zero. Ele para o processamento se tiver energizado com o último programa que foi colocado nele e recomeça esse programa. Então o botão de reset reinicia o programa colocado por último no Arduino. Temos aqui os conversor TX-RX e o conector de alimentação externa, que pode ser de uma fonte externa, uma bateria de 9 volts, serve para a gente alimentar o Arduino depois que a gente desliga a USB dele. Tranquilos? Todos. Aqui estou rodando o vídeo com os detalhes do Arduino. Que a gente pode mostrar para os alunos também. Como é que está quem está
não está com aula, já viu a plaquinha, já pegou na mão? Como é que tá? Hein, pessoal? Quem não tem as aulas de robótica, tá fazendo robótica, teve acesso ao material já? Ainda não, Eu professor. ainda não. Não tive Nem eu. oportunidade. Não tiveram ainda? Também não. Hoje a gente vai trabalhar as plaquinhas para as próximas reuniões. Tentem trazer o Arduino, uma protoboard, alguns fios, os resistores, os LEDs, porque basicamente a gente vai trabalhar com isso. Então não precisa ser muita coisa. Não precisa, talvez pegar o kit inteiro e levar. Pegar o Arduino, o cabo, a protoboard, uns 6, 7 jumpers, uns 3, 4, uns 5 resistor de 220 ohms. E os LEDs já dá para ir bem longe, para quase todas essas reuniões. Lá no fim, quando a gente for trabalhar com o semáforo de carro e do pedestre, e a gente vai precisar de um pouquinho mais de LEDs, de resistors e de jumpers. E na última encontro de mão na massa, a gente tem um push button. Então não adianta, talvez não precisa levar o kit inteiro aí, deixar o kit inteiro do teu lado. Poucas coisas já resolve. Apesar de que você tendo contato com o kit inteiro, você vai ver, ó, isso aqui é um sensor de gás, esse aqui é uma ponte H. Então são outros componentes também que é interessante a gente conhecer. Fala, Viviane. Professor, da minha escola chegou o kit e daí eu pedi para a diretora para trazer o kit para casa, né? E as nossas horas de atividade não são suficientes para tudo. Ela falou que ela não podia disponibilizar. Daí eu fui aqui na loja aqui de Curitiba, né? Para quem não é de Curitiba, na Multipeças e comprei um mini kit. Saiu R$142. Então, né, para quem... Tá armada já tem tudo. Ele é pequenininho, né? Na verdade, ele tem bem menos peça do que o kit da escola. Mas pra gente começar a conhecer, né? E daí eu já coloquei o programa no computador, agora falta colocar a plaquinha e começar a trabalhar. Isso. A gente não, eu não vou falar para vocês comprarem, né? Mas é barato, tá, pessoal? Se você for na Shopee e não tiver um pouquinho de pressa, Shopee, na AliExpress, você compra aí kitinho por 80, 90 reais. Só que pode ser que demore um pouco para chegar, e as nossas aulas já acabaram, né? As nossas reuniões já foram. Então se tiver acesso aí ao vivo, né? Pegar na hora, melhor. Fala, Viviane. Como eu tava com pressa, tinha que pegar. E chegou e eu tenho que usar, né? Eu fui lá e eu optei por comprar, saiu R$142, é bem pequenininho, né? Claro, tem bem menos peça do que o kit da escola. Mas serve pra gente aprender sem medo de queimar nada. Não, e eu nunca trago, eu não trago nada de casa, eu uso os meus aqui. Eu, desde 2015, eu comecei a mexer, então eu devo ter umas 8 placas do Arduino, umas 3 já queimaram, tenho os kits de sensores que eu comprei, carrinhos, então eu uso tudo meu aqui, sem precisar trazer da escola. Mas eu acho que se a minha diretora, se eu fosse pedir para a minha diretora, ela me autorizaria, não seria bem sanguinária assim não. Com certeza. Com certeza, né? Tudo bem, pessoal? Infelizmente eu fiquei bem chateado, né? Mas tudo bem, já passou. Já foi. Para eu brincar. Para eu brincar e aprender a ensinar eles. Mas voltando ao assunto, para as próximas reuniões, é interessante que tenham as plaquinhas na mão para a gente montar fisicamente também e não só no Tinkercad, para que vá se familiarizando o manuseio do material físico. Tranquilos, pessoal? Continuamos? Dúvidas? Não? Então,
O microcontrolador é o responsável em rodar o código de programação, né? Conector USB, pino de entrada e saída, também são chamadas de portas. Geralmente a gente fala input para a entrada. De hoje de manhã, que ela foi com o Dr. Coronel lá no Cisvale e o Dr. Coronel. Elissa, está conversando com a gente. Uma aplicação de corticoide na cabeça. Voltando então. Os pinos de entrada e saída, input, entrada, output, saída. Os pinos de alimentação, aqueles que energizam, né? Jogam energia para os componentes que a gente vai utilizar. O botão reset, que reinicia a placa. O conversor serial USB e os LEDs TX e RX. O conector de alimentação. O LED de alimentação, o LED interno, são os que acendem quando a gente passa o programa para a placa, descarrega o programa na placa e dependendo do programa que a gente fizer, conforme vai trabalhando o Arduino, ele acende alguns desses LEDs. Ok, pessoal? É importante que você reforce os conhecimentos dos alunos sobre a plaquinha, né? O que é e o que está em cada lugar. E eu costumo falar com os meus alunos também o manuseio físico da placa. Por exemplo, a gente não pegar a plaquinha, não estou com nenhuma aqui do lado, mas não pegar a plaquinha com o contato na chapa, pegar sempre pelos lados, para não oxidar a placa, como qualquer placa de circuito impresso, né? Se a gente põe o dedão suado em cima do contato das placas ali, ou na parte de baixo também, na soldagem, pode ser que com o tempo o suor nosso oxide as placas. Então, tomar o cuidado deles pegarem do ladinho. A placa não é tão melindrosa assim, mas não custa nada a gente começar a manusear esses materiais com mais cuidado, né, para ficar com mais tempo operacional na mão da gente. Tranquilos? Beleza? Só eu tô falando, ninguém tá ajudando, ninguém tá perguntando, todo mundo sabe, todo mundo viu. Então tá, vamos lá. A aula 6, até ali foi a aula 4, né? Desculpem. A aula 5 a gente vai ver com os alunos o Arduino IDE, o M-Block e o Tinkercad. Eu tinha deixado como uma tarefinha para vocês instalarem onde vocês usam, se for PC de vocês, o M-Block, o Arduino IDE e fazer os cadastros tanto no M-Block quanto no Arduino IDE, e se usar os Chromebooks, fazer o cadastro no Arduino. Fizeram? Tranquilo? Tá fácil? Chegaram a fazer, pessoal? Eu Só já fiz fiz. Eu fiz do Arduino só. Só do Arduino? Do outro não fiz ainda. Não fez ainda? Só. Vou ter que puxar a orelha de vocês, não vai ter jeito desse jeito. Eu não fiz, professor. Eu não estava na aula passada. Tá. Então a gente Eu fiz, professor. Legal. Então a gente vai ter que fazer agora, porque a mão da massa nosso hoje, a gente vai precisar desses 3 instalados. Tá. Mas aí a gente passa aqui rapidinho e vocês fazem o cadastro. Viviana, Professor, fala. O Arduino Uno lá, o Arduino, da plataforma do Arduino, ele pode ser usado online, né? Há necessidade de fazer instalação? Não. Eu fiz o cadastro, mas eu não instalei. Aí você vai usar o Arduino Web. Isso. Isso. Pode ser web, a versão web? Geralmente, para a gente funcionar legal a web, você tem que instalar o M-Block na sua máquina. Ou o M-Link, se você tiver nos Chromebooks. Ok? Tua máquina aqui que é? O PC normal? O Windows 10? O meu é o Windows 11. O Windows 11? Você instalou o M-Block? Não instalei nada ainda. Então vamos testar, porque no Windows 11 eu nunca testei
o Arduino direto sem o instalação. Eu uso a IDE, a instalação da IDE normal, o programa, né? Eu não uso web. E aí você experimenta e conta para nós se deu certo, se não deu, pra gente ir pegando essa experiência, porque eu nunca fiz desse jeito. Quem mais? Wilson, o M-Block também tem a versão online ali, web? Tem a versão. Instalar ou funciona também? A mesma pergunta. Dependendo da sua máquina, vai funcionar tranquilo via web. Eu não tenho muita referência porque eu uso o M-Block instalado e de vez em quando eu acesso pela web. Mas daí ele já usa porque o problema maior é o reconhecimento das portas que eu vou conectar a plaquinha, tá? Então, dependendo, talvez, se você não conseguir reconhecer a plaquinha na com 3, com 4, com 5, aonde você colocar a USB, aí você vai ter que instalar o M-Link, que é usado para o Chromebook, porque não consegue acessar direto da web. Tá? Mas agora hoje a gente já fica sabendo se dá certo. Bom, hoje a gente não vai trabalhar com a plaquinha física. No próximo encontro a gente já vai ficar sabendo, porque a gente vai trabalhar com a plaquinha física e aí já os erros acontecerão e a gente já tira todas as dúvidas. Mais alguém? Eu ia fazer a mesma pergunta ali, né, da diferença entre, né, a versão web e o aplicativo, né? É já tranquilo. Tá tranquilo. Eu sempre usei a versão instalada, tá? A versão web é nova para mim. Já usei aqui em casa, tranquilo, já usei com os alunos, mas eu prefiro, pessoalmente, né, que eu levo meu notebook para a escola e dou aula com o meu notebook lá. E se por acaso não está funcionando a internet, não ficou legal, eu consigo passar para eles, e nos notebooks da escola também já estão instalados os aplicativos. Então, basicamente, a gente não precisa da internet quando a gente vai trabalhar com o Arduino, nem com o M-Block. Entendi. Tá? Só para concluir, professor, eu baixei lá, né, o M-Block, só que daí ele veio com o M-Link, né? Aí na hora de usar aqui é o M-Block, Block em vez de editor, né? Esse. Você vai usar o editor. O M-Link você instala antes do M-Block, porque o M-Block vai fazer reconhecer, o M-Link vai fazer o M-Block reconhecer as portas depois. Ah, tá. A porta USB que você vai conectar a plaquinha. Beleza. Tá? Tá ok, então. Obrigado. Viviane? Não, professor, eu entrei dentro do computador e daí tá os dois. Tá. Tô tentando abaixar a mãozinha. Obrigado. Tá, joia. Então, continuando aqui a nossa aula, que a gente tá fazendo, né? Então, falando dos softwares, né? A gente usa os softwares para programar os robôs, os protótipos que a gente vai fazer. E os 3 clássicos, quer dizer, de programação são 2, que a gente vai usar, o M-Block, o Arduino IDE, e o Tinkercad para a gente fazer a modelagem, e podemos fazer a codificação também no Tinkercad. Dos 3 trabalham muito bem com a plaquinha, com os comandos do Arduino. Um lembrete que eles deixam nos slides para a gente diferenciar para o aluno o que é hardware, o que é software, né? Eu costumo brincar em todas as aulas que eu dava de informática básica que software é aquilo que você não consegue pegar, e se não conseguindo pegar, você só consegue xingar na máquina. E hardware é aquilo que você consegue chutar. Então, se você ficar pé da vida com a máquina e conseguiu chutar, é hardware. Isto é, tudo que é físico é hardware, e software é formado pelo conceito abstrato, né? Que são os programas, os circuitos dentro de uma placa. Isso aí é tudo lógica.
é software. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Dúvidas? Não? Tranquilo, professor. Viviane, ficou aberta. Peraí. Tá chiando aqui no meu ouvido. Tá. No nosso. Ô, consegue baixar minha mão e fechar o som pra mim? Fiz. Pessoal, quem tá dando aula aí de ensino médio, primeiro ano, ou Física 1, que aula que vocês estão? Eu já ensino médio... Desculpa, peraí. Pode falar, Viviane. No ensino médio eu tô na aula 5. Aula 5? É. Uhum. E na robótica eu tô começando a dar atenção à aula aquela... Aula 3. Não lembro se é a 3 ou a 4. Aham. Elisa, eu já passei o link, vou passar de novo então, da presença que você está falando. Confirme, Elisa. Não. Eu estou falando do que você quer que a gente instale. Ah, tá, eu já a gente vai para a mão na massa e já respondi a presença, tá. Desculpa aí, pessoal. Então vamos continuar. Então, o software do Arduino, a gente escreve em código nele. É um código bem perto da linguagem C. Tudo em inglês, os comandos são em inglês. Parece ser complicado, mas a gente vai bem devagarzinho, né? Pelo menos o ano passado eu fui com os alunos do primeiro ano do ensino médio e foi tranquilo, eles não sofreram tanto assim o código. Os alunos que eu tinha à época preferiam até o código no Arduino IDE do que fazer o programa com blocos no MBlock. Eles gostavam mais, não sei porque, pela sensação de estar programando e não mexendo com bloquinhos, eles preferiam sempre ir direto, mexer com as linhas de código do Arduino IDE. Ok? Então, o menu do Arduino IDE, a gente tem o arquivo, o editar, o sketch, que a gente chama o programinha que fica aqui de sketch, ferramentas e o ajuda, tá? Lá na aula disponibilizada nas aulas Paraná, tem uma explicação bem mais profunda, então, sobre o que é cada um desses menuzinhos, mas a gente, conforme for usando, vai mostrando, todos nós aqui que já mexemos, para quem ainda não mexeu, com o que é mais importante a gente estar prestando atenção ao operar o Arduino IDE. Tranquilos? Aqui é o MBlock, nós temos do lado esquerdo as áreas, né, as áreas do MBlock. Nós temos no canto inferior direito, onde a gente seleciona a placa que a gente vai utilizar, manda conectar, manda carregar o programa. Aqui no canto superior esquerdo nós temos o palco, onde a gente pode fazer historinhas sem usar o Arduino, só com mexendo, programando, escrevendo código para as imagens se sucederem, ou diálogos. Quem está com robótica primeiros passos, segundo ano, está trabalhando com narrativa, e essa narrativa é feita com imagens, textos, que nem gibi, só que em vídeo, né, animado, com o MBlock. Alguém tem primeiros passos
segundo ano? Alguém de vocês tem? Eu tenho, mas eu tô na parte ainda da corrente elétrica. Apresentei o kit para eles nessa aula aí que eu parei. Aí eu entrei Eu nessa tenho aula aqui. segundo ano também. Aham. Aí eu tô em uma escola, já tô fazendo no Tinkercad já com os alunos. Aham. No outro ainda também não consegui ainda, porque o laboratório está sempre ocupado, não consigo chegar lá. Ô, dificuldade. Mas tem que falar, o laboratório é prioridade da robótica. Saiam daí, agora Então, é agora minha tem vez. inglês Paraná, leia Paraná, redação Paraná. Tá difícil. É, mas se as máquinas vieram para a robótica tem prioridade, tá? Isso aí tem que ficar claro para eles lá. Tem uma circular do ano passado que as máquinas que vieram para a robótica não são exclusivas da robótica, mas a prioridade é da robótica. Então, o dia que tiver aula de robótica, as horas de aula de robótica, a prioridade é as aulas de robótica, com os materiais que vieram para a robótica, os Chromebooks, os notebooks. Agora, se é os verdinhos ou o novo laboratório que chegou para todo mundo, aí não tem jeito de reclamar. Tudo bem? Vamos continuar? Aí aqui nós temos no quase centralizado os grupos de blocos, e conforme o grupo que eu seleciono, eu tenho os blocos daquele grupo. Aqui a gente, nessa área maior, é a área de script, aonde a gente vai montando o nosso script conforme a gente vai colocando os blocos. Para quem nunca mexeu no MBlock, a gente clica em cima do bloco que a gente quer, arrasta para a área de script. Quando eu não quero mais, eu clico naquilo que está sobrando aqui na área de script e devolvo para a área de blocos para retirá-lo do meu script, ok? Clico no bloco, jogo para o script. Quando eu não quero mais aquele bloco ou quero deletá-lo, clica e joga ali em cima dos blocos, ele some. Tranquilos, pessoal? Beleza? Ele transforma esses blocos em texto para a gente jogar para o Arduino daí? Não, o MBlock não faz isso. Lá no Tinkercad a gente faz, mas aqui no MBlock a gente não faz. Tá? Aqui só trabalha com blocos. Mas você não consegue jogar do MBlock direto para a plaquinha do Arduino, ou consegue? Consegue. Ah, Você tá. transfere o código. Entendi. Tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu, numa coisinha. MBlock é parecido com aquele Scratch, né? Scratch. Só que o Scratch não, pelo menos o que eu mexi no Scratch até hoje, ele não tem para usar a plaquinha do Arduino. Você faz os programas lá, programação em bloco, visualiza ali na tela, mas não tem, pelo menos eu não conheço, para descarregar na plaquinha do Arduino. Não tem um controle específico para o Arduino no Scratch. No MBlock existe um controle específico do uma biblioteca específica para trabalhar com a plaquinha do Arduino. Tudo bem, pessoal? E o Tinkercad, eu não sei se vocês chegaram a abrir ou não. O Tinkercad pode trabalhar com simulação 3D. É bem interessante esse software, mas no nosso caso aqui a gente vai trabalhar só com circuito elétrico. Então todos os projetos nossos serão circuitos elétricos, não. Mas se você der uma olhada lá na área de 3D dele, tem trabalhos bem interessantes lá na área de trabalho do Tinkercad, beleza? Então esses 3 softwares são os que a gente vai utilizar com os alunos. Quem não começou ainda, são esses 3 que a gente utiliza. Se tivermos no ensino
na robótica, primeiros passos, a gente vai trabalhar bastante com o M-Block e até, né, esse ano não trabalharemos o Arduino IDE com os primeiros passos. Agora, quem está no ensino médio ou na Física 1 já vai trabalhar, começa já trabalhando com os dois, tanto o M-Block como o Arduino IDE, ok? Então, e o Tinkercad a gente usa tanto nos primeiros passos como no ensino médio. Desculpa, pessoal, a coisa está piorando aqui. Só fazer um negocinho rapidinho aqui para eu ver um negócio. Já vi, não. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é a ideia dos projetos Mão na Massa hoje? Nós temos uma atividade onde a gente vai colocar, ligar o que a porta faz, ou o que é aquele componente dentro da plaquinha do Arduino com o físico. Então, aqui são as portas digitais, aqui é a porta USB. Então, eles pediram para a gente que fizesse em grupo, mas eu acredito que nesse momento o interessante é a gente fazer sozinho, e se tiver alguma dúvida a gente vai se ajudando. O outro sim, aí o outro a gente vai fazer juntos, ok? Então eu vou passar primeiro o link para a gente fazer sozinho, que é bem tranquilinho. Vou pegar aqui. E esse link é bem interessante também para a gente utilizar com os nossos alunos, né? Para como reforço do que eles aprenderam. Então vão lá e respondem, é bem rapidinho, vocês vão localizar nas placas. Se alguém tem dúvida, eu vou deixar aqui do slide, o slide que a gente mostrou a plaquinha do Arduino. E aí te ajuda a responder lá. Tranquilos? Se tiverem dúvida, mas tentem não copiar. Conseguindo acesso, me dê um alô, porque senão eu vou tentar disponibilizar outro link para vocês. É nesse WordWall ali? Deixa eu dar um clique no meu aqui que eu já vejo o que é. Começa um diagrama marcado? Eu abri o slide aqui, só que aí é o seguinte, eu preencho no slide, crio uma cópia para mim, como é que eu faço? Depois você vai criar uma cópia para você. Opa, mas não é essa não, pessoal. Eu vou pegar outro link, não é esse não. Esse link aí vocês podem já tirar uma cópia para vocês, tá? Essa é a aula. Deixa eu pegar o exercício mesmo. Professor, abre para nós para ver qual que é que eu abri numa aqui que fala diagrama marcado, por favor.
Tá, eu tô localizando nas minhas. O professor, dentro do slide, acho que tem um link. Tem um link aí dentro do slide. Dentro do slide. Aula. É. É esse aí mesmo. Deixa eu copiar aqui para vocês. Então esse é o link direto, sem passar pelo material. Acho que tu mandou o mesmo. Mas eu copiei? É, saiu o mesmo ali, professor. Não, deixa. Tá igual. De novo. Aí o áudio baixo aí. É, isso aí deu certo. O material que foi antes essa atividade que foi para vocês é o mesmo material, só que daí faria impresso, né? E não utilizando o quiz aí. Professor, é só para responder esse virtual, né? Esse outro link não precisa fazer. Não, se você quiser, depois você salva uma cópia para você ter impresso uma ideia dessa atividade. Entendi. Deu certo, Marcela? Nota 10? Juliano, 10 também, Juliano? Oh, todas! Everton, legal. Professor, eu não consegui. Não? O que você faz? Você leva o bloquinho na frente da plaquinha? Como porque assim? eu puxo a flechinha e ele não vai. Vou compartilhar. Você clica a perninha e arrasta onde você acha que tem um buraquinho branco e preto lá. Pois é, mas ele não tá indo. O meu tá... Você faz e ele para. Não parou. Puxa o botãozinho, a pontinha redonda da caixinha de diálogo, leva até onde tem o botãozinho branco e preto, né? Branco interior, preto externo, solta e ele capta. E rearranja. Dá uma olhada aí. Quem já terminou, pessoal, podem ir abrindo o Tinkercad. Quem não cadastrou ainda é tinkercad.com. Tá aqui deixa eu pôr de novo. Pra gente dar uma mexidinha no Tinkercad.
Tinkercad é interessante você já se cadastrar como professor. Tem jeito depois de você fazer sala de aula, tudo lá, tá? Apesar deles não liberarem muito rápido, pelo menos o acesso, eles demoram um pouquinho. Mas se você se cadastrar como professor, mesmo que você não abra turma, não abra nada, já fica preparado lá para frente para trabalhar melhor. E entra daí com @CED, tá? @CED não, @escola. Pessoal, estando com o Tinkercad já operacional, deem um alô aí pra gente continuar. Se alguém ainda está fazendo o cadastro, dá uma avisada. Já tenho pronto aqui já. Tá, beleza. No WordWall lá tinha um monte de atividade para fazer todas? Ou só a primeira? Só a primeira. Depois, se vocês quiserem, voltam lá e façam mais. Estavam fazendo as outras. Professor, o Tinkercad, na semana passada eu já fiz o cadastro, Já fez né? cadastro? Se eu não me engano, se não for como professor, não consegue cadastrar, daí tem que pagar, tem que criar uma conta se não for professor ali, se não for educacional. Não, foi um deles. Eu não sei se foi um deles que você passou na semana passada, eu tentei fazer, tentei já cadastrar direto ali, não foi. Um deles eu não consegui, eu acho que era o Tinkercad, se eu não me engano. Só como professor eu consegui. Eu sempre me cadastro como professor, tá? Eu tenho 2 cadastros, um com e-mail do @escola e um com e-mail do Gmail normal. Nenhum dos dois me pediu para pagar, tá? Mesmo sendo um e-mail normal do Gmail, não falou nada de eu pagar. Tem uns... ele dava a opção de você cadastrar com o Gmail, né, direto. Só que daí eu não deu a opção lá de entrar como educador, sabe, uma conta educacional, né. Aí ele não, aí chegou num ponto que ele cobrava lá, não sei se era 30 e poucos reais por mês, ou tinha uma anuidade lá, né. Daí eu voltei tudo os passos e encontrei lá o professor, né, fazer o cadastro como professor, aí deu certo. Porque os alunos fazem como aluno e não pede nada, né? Não tem nada. Eu acho que na informação que você faz é que se você não for nem aluno nem professor, ele vai querer cobrar. Fala, Viviane. Não consegui desligar minha mãozinha aí. Tá travado. Tá jóia, tá bom. Obrigado. Beleza, pessoal? Então, vou dar só uma mostrada geral aqui do software para quem não mexeu ainda. Quem já mexeu já tá tranquilo, né? Nós temos aqui no Tinkercad. Sempre para saber se a gente está logado, a gente vai no avatar aqui e vai aparecer o nome da gente aqui. Isso é interessante a gente mostrar para os alunos, porque vem um usa a máquina, vem outro usa a máquina, e ele pode estar mexendo em coisas de outros,
e outros depois mexer nas coisas dele. Você mostrando que ele fica logado e na hora de ir embora ele tem que clicar no sair, aí já ajuda bastante. Apesar de que com os meus alunos, além disso, eu peço que eles sempre se loguem em janela anônima para a hora que fechar o navegador não fique rabo, né? Não fique rastro. Mas não custa nada a gente falar com eles. Então é só clicar aqui no avatarzinho. Depois, se vocês quiserem pôr a foto de vocês aí, eu não coloquei a minha ainda. O nome de quem está cadastrado aparece aqui. Tranquilos? Também aparece aqui do lado o nome de quem está logado. Então a gente tem aulas, um menuzinho de aulas, de projetos e de tutoriais. Aqui tem muita coisa para a gente pesquisar, para correr atrás, projetos de outras pessoas, galeria de projetos. Não é o foco nosso. Para nós, a gente vai clicar aqui no menu do lado esquerdo, projetos. Vai aparecer a lista de projetos de vocês. Ó, a minha tem um caminhão de lista aqui. E a gente vai em novo circuito. Então, recapitulando, para quem não mexeu ainda, a gente está na página inicial, clica em projetos, novo circuito. Tranquilos? Fala, Maria Cecília. Eu só ia comentar aqui com relação a essa questão de um logar na conta do outro. Quando a gente monta as salas de aula, como eu falei semana passada, que eu já uso desde o ano passado, a gente envia um link para o aluno no e-mail dele. Então, ele sempre entra por esse link. Por esse link. Eu nunca trabalhei Quando com ele sala. entra pelo link, ele tem um nickname que ele precisa digitar. Então, aí não ocorre esse problema. Eu achei a maneira mais fácil, ainda mais agora que eu trabalho com várias turmas nos mesmos computadores, eu achei a maneira mais fácil de usar. Eu não criei sala de aula, não mexi com isso ainda. Os alunos do ano passado e desse ano, por enquanto, então eu fiz, eles fizeram o cadastro e estão utilizando. Eu não sei se com o link, como é que eles fariam para usar o fim de semana. Acessa normal. Usa normalmente. Aí usa normal. Eu nunca. Normalmente. Ele tem um nickname e ele vai entrar por esse nickname em qualquer lugar. Qualquer lugar, não é só através do link na hora. Não, ele entra através do link no final de semana, na casa dele, aonde for. Você gera o link uma vez só para ele, então. Não é Esse aula. link é para o ano todo, para a turma usar o mesmo link durante todo o ano. Legal. Eu não usei ainda, não mexi com aula ainda no Tinkercad. Beleza? Eu também, mesma coisa. Fiz turmas assim, com nickname, ficou mais prático, porque deles não precisam digitar o @escola. Muitos esquecem a senha, tá lá resgatando senha do cara. Então, eu achei bem mais prático. Como a professora falou ali, a Maria, né? Então, eles conseguem acessar em casa da mesma forma, tanto com o link ou com o código da turma, né? Eles conseguem acessar. Eu não mexi com isso desse jeito ainda. Eu só fui direto acessar e fizeram os projetos. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Então, como é que funciona o Tinkercad? A gente seleciona qual é o componente através de pesquisa, ou se ele já está aparecendo aqui, eu rolo a tela e acho qual componente eu quero usar. No primeiro exemplo, a gente vai usar uma protoboard e uma placa Arduino Uno. Tá? Eu não vou... Fora isso, a gente vai usar um LED, um resistor, e vamos criar 2 jumpers ligando tudo isso. Beleza? Eu não quero adiantar o que vocês têm que fazer. Só estou mostrando como é que funciona. A gente clica, arrasta para clicar lá, clica na área, tranquilo, está resolvido. Para apagar, seleciona Delete. Não gostei, seleciona Delete. Tá? Então, você coloca os componentes e tira
os componentes do jeito que você quiser. Certinho? Quem nunca mexeu, tranquilo, entendeu como é que funciona? Tudo bem, pessoal? Vamos agora para o MBlock. Então, vou colocar aqui o link do MBlock. Deixa eu fazer um... Estou abrindo meu MBlock aqui para pegar o link. Deu certo esse link que eu peguei. Então, estou passando o link do MBlock DE aqui no chat para quem ainda não fez. E nessa primeira aula não seria assim necessário você fazer cadastro, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer um projeto em grupos de 4 pessoas e um tendo, os outros 3 já resolve, tá? Um tendo já, os outros 3 trabalham juntos e fazem a atividade. Mas ter o MBlock instalado é bom porque você vai salvar direto os seus programas lá na plataforma do MBlock. Mesmo estando com o MBlock, o aplicativo, no seu computador, o cadastro é interessante porque você vai mandando lá para o MBlock os projetos que você vai fazendo. Tranquilos? Então quem está com o MBlock aí carregado,
essa é a tela inicial. Quando a gente for trabalhar com os alunos, prestar atenção sempre para ver se é a plaquinha do Arduino que está selecionada. Por padrão, a primeira vez que a gente entra não é essa placa. Aí a gente apaga o dispositivo que está no canto inferior direito e adiciono a placa do Arduino. Para adicionar, tendo internet, é facinho. Clicou no botão adicionar. No procurar, a gente põe Arduino e aí vai vir vários modelos de Arduino. No nosso caso, é o Arduino Uno, a primeira placa que a gente encontra de Arduino Uno. Mas fora isso, tem o Mega, tem o Nano e outros tipos de Arduino para a gente trabalhar. Mas no nosso caso, é o Arduino Uno R3. Então sempre preste atenção para ver se aqui no canto inferior esquerdo é a placa do Arduino que está selecionada, porque ela vai disponibilizar os blocos de se mexer com o Arduino. Beleza? O modo de funcionar eu já mostrei para vocês. A gente clica no componente, arrasta para a área de script e quando eu não quero mais um componente qualquer, eu pego esse componente e arrasto para a área de blocos, já aparece o símbolo da lixeira, eu solto, apaguei. Então deleto, coloco na área de trabalho ou na área de script, arrastando para lá e para cá. Beleza? Então essas são as considerações a serem feitas sobre o WebBlock, mais ou menos como funciona, para quem nunca viu, mas já vai aprender fazendo. E por último nós temos aqui o Arduino IDE. O Arduino IDE é bloco de código. Agora eu vou ter que disponibilizar a tela inteira para que vocês vejam. Eu não estou com a versão web na minha máquina. Então deixa eu compartilhar a tela inteira com vocês. Só que agora eu não os vejo. Então aqui é o Arduino, a ideia do Arduino, eu uso a 1.8, tenho instalada a 2.0 também, mas eu prefiro usar a 1.8, que eu estou mais acostumada com ela. Então, aqui eu tenho o sketch, dei o nome do sketch de LED 2, e aqui a gente está mandando acender e apagar 2 LEDs. Tem o menu arquivo, o editar, o sketch e o ferramentas. São os menus que a gente vai trabalhar. Então aqui a gente trabalha com os comandos, né? A função PillMode, a função Digital Write, Delay. Então são comandos que a gente usa para fazer o nosso programa. Beleza? Nossa aula já está quase no fim, então eu vou passar Ô professor, desculpa, ele se mostrou no MBlock ali, mas eu fiquei com dúvida onde que eu pesquiso mesmo. Pesquisa a plaquinha? É. Você vai aqui em adicionar, deixa eu compartilhar minha tela. Então, aqui, o MBlock você não precisa fazer login mesmo, né? Você acessa, já acessei nessa página aí direto. Só que na hora de você salvar o projeto, se você não estiver logado, você tem que fazer o download para tua máquina, importar para tua máquina o arquivo. Entendi. E se você você clica aqui, salvar agora, ele vai lá e salva lá na plataforma, nas nuvens. Tá? Então aqui, ó, aqui embaixo do canto superior esquerdo, você põe adicionar. Vai aparecer
tá certo. pesquisa, você coloca Arduino e vai localizar Arduino. E a outra que está aí você tem que apagar. Tá, perfeito. Valeu, obrigado. Então tá. Então, pessoal, eu vou passar a atividade agora para vocês, vou passar o link dela. Já estamos no finzinho. Nada mais é que usar essas 3 ferramentas que a gente disponibilizou, que a gente vai trabalhar com elas. Então, deixa eu... Então aqui está o link da atividade. Se quiser salvar para você, cria uma cópia, né? E a gente vai montar esse programinha, esse projetinho no Tinkercad e depois programá-lo tanto no MBlock como no Arduino IDE. Beleza? Notem que no MBlock a gente consegue, no Tinkercad, eu consigo trabalhar com blocos aqui no Tinkercad e consigo trabalhar com textos também. Então, eu consigo aqui no Tinkercad programar com blocos e programar com o código. E daí, na próxima aula, a gente faz junto. Então, eu gostaria que vocês se organizassem em grupos aí rapidinho, está acabando a nossa aula, para que vocês fizessem essa atividadezinha juntas. Ou se quiserem fazer individualmente, depois a gente vem e na próxima aula a gente faz junto rapidinho, o que vocês preferirem. Mas o importante é que vocês tenham contato com o Tinkercad, com o MBlock e com o Arduino. Tranquilos? Alguma dúvida, pessoal? Aula não, né? Reunião bem corrida, porque a gente tinha muita coisa para falar. Tivemos uns percalcinhos ainda, dando achar os links aí, que atrasou um pouquinho também. Mas a intenção é que vocês tenham acesso a essas 3 ferramentas, esses 3 softwares, e que dominem para a hora que chegar com os alunos ficar legal. Isso quem não tem contato. Quem já tem contato, não são nada difíceis esses 3. Beleza, pessoal? Beleza, essa atividade é para fazer, para postar, para fazer Não, depois? na próxima aula a gente junta tudo aqui. Ah, tá. Então, tá joia? Tarefa de casa aí. Tarefa de casa. Alguém falou, prof, o último caiu a conexão. Qual, Elis, que você está falando? O da atividade 5? Estou copiando aqui, já vou te mandar. É do Arduino, acho, né? Eu tenho... É a atividade 5 que vai mexer no Tinkercad, no MBlock e no Arduino. É isso? Pessoal, então, desculpe a correria. Até a próxima semana. Tendo um tempinho, mexam para começar a ter intimidade com as ferramentas. Eu não sei, eu caí, eu perdi. Quem caiu e não viu, eu deixei como atividade, a atividade 5 que está aí, é uma atividade para você mexer no Tinkercad, no MBlock e no Arduino, ou pelo menos no Tinkercad, que é o mais importante. Ali já, mais importante não, ali já vai dar a programação em blocos e a programação em código, para a gente ter uma ideia do que é cada coisa. Fala, Gisele. Oi, prof. Acho que eu não sei se está muito ruim
meu microfone aqui. Pessoal, quem tá aqui ainda, espera. É a questão da foto, figurinha. A figurinha e a foto. Semana passada a gente não pegou, Aham. né? Até mandei no grupo e daí essa semana eu não sei como é que funciona. Tá. Obrigada. Eu vou postar lá junto com o material, eu posto lá as figurinhas. Legal? Pessoal, vamos lá só para o print screen da tela. Olha lá, sorrindo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.